foi com fogo, até Medeba. 31. Assim, Israel habitou na terra dos amorreus. 32. Depois, mandou Moisés espiar a Jazer, tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. 33. Então, voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. 34. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele, e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seu, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. 35. De tal maneira o feriram, a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Números 22, 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. 3. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. 4. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora, lamberá esta multidão tudo, quando houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. 5. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. 7. Então, foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então, os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. 9. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? 10. Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem. 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem, agora, amaldiçoa-no, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. 12. Então, disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. 14. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. 15. De novo, enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, 16, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te não te demores em vir a mim. 17, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. 18. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. 19. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão, de noite, e disse-lhe: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia, farás somente o que eu te disser. 21. Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos, com ele. 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um outro lado. 25. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso, tornou a espancá-la. 26.
do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. 28. Então, o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes. 29. Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, agora te mataria. 30. Replicou a jumenta a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. 31. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. 32. Então, o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saio como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim, na verdade, eu, agora, te haveria matado e a ela deixaria com vida. 34. Então, Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim, Balaão se foi com os príncipes de Balaque. 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon na fronteira extrema. 37. Perguntou Balaque a Balaão: porventura, não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te. 38. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu, agora, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. 39. Balaão foi com Balaque, e chegaram a Kiriat-Uzote. 40. Então, Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. 41. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e fez subir a Bamute-Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Números 23, 1. Então, Balaão disse a Balaque: edifica-me, aqui, 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. 3. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar tu notificarei. Então, subiu a um morro desnudo. 4. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: preparei 7 altares e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. 5. Então, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e falarás assim. 6. E, tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. 7. Então, proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? 9. Pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. 10. Quem contou o pó de Jacó e numerou a 4ª parte de Israel? E eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. 11. Então, disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. 12. Mas ele respondeu: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. 13. Então, Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, não verás todo, e amaldiçoa-mo dali. 14. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. 15. Então, disse Balaão a Balaque: fica, aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. 16. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: torna para Balaque e assim falarás. 17. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e
israelitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor, 18. Então, proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Ou, tendo falado, não o cumprirá. 20. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoa, não o posso revogar. 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel, o Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. 22. Deus os tirou do Egito, as forças dele são como as do boi selvagem. 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. 25. Então, disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. 26. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. 27. Disse mais Balaque a Balaão, ora, vem, e te levarei a outro lugar, porventura, parecerá bem aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. 28. Então, Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. 29. Balaão disse a Balaque, edifica-me, aqui, 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. 30. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Números 24, 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. 2. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. 3. Proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos. 4. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso